Ok? Aí, show. Meus amados e queridos irmãos, boa noite a todos. A paz seja com todos vocês. Amém. A paz seja com você que está nos acompanhando ao vivo pelo Instagram. A paz seja com você que está nos acompanhando no nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Hoje é um dia diferente, é um dia atípico para cada um de nós, mas também é um dia comum de adoração ao Senhor. A nossa intenção aqui nessa noite, como Igreja de Jesus aqui reunida, é louvar, engrandecer e agradecer ao Senhor, adorar ao Senhor, em gratidão pela vida da minha querida ovelhinha, irmã Maria do Carmo Cipriano, para a maioria, Carminha. Esta noite é uma noite, irmãos, de várias coisas acontecerem. Além de tudo que vai acontecer aqui, será um momento de reflexão, será um momento de aprendizagem e com certeza também deve ser um momento de conserto com Deus. Que eu e você, nesta noite, possamos refletir e entender qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para mim e para você. E eu quero dizer isso também independente de qual seja o seu credo religioso. Qualquer religião ou igreja que esteja aqui reunida agora, você que está nos acompanhando online, esqueça tudo isso. Vamos nos unir agora como um só povo, uma só nação, uma só intenção e um só pensamento. Eu prometo para você que eu não vou falar nada da Igreja Batista. A única coisa que eu vou te falar é sobre a palavra de Deus, que é única, poderosa e eficaz. Amém? Eu queria convidar o pastor Jean Anderson, que é pastor da Primeira Igreja Batista em Argolas, e pastoreia ali por favor, meu pastor, pastoreia a nossa missionária Fabiane, seu esposo. Eu queria pedir ao pastor para, além de trazer uma palavra de saudação, nos trazer uma oração abrindo este culto ao Senhor. Pastor, fique à vontade, meu amado. Graça e paz, meus queridos. Essa é uma noite diferente para nós. Não nos reunimos com a alegria que é comum domingo à noite do povo do Senhor. Mas apesar das circunstâncias, nós podemos ainda assim louvar a Deus pela vida, pelo legado, pela história, pelo exemplo que a irmã Carminha deixou para nós por meio da sua família, por meio das sementes que foram lançadas nesse mundo. Nós louvamos a Deus e eu glorifico ao Senhor por ter feito parte de um pouco dessa história. Eu me lembro, estávamos recordando hoje pela manhã na Primeira Igreja Batista em Argolas, que provavelmente um ano atrás, a dona Carminha mandou chamar a Fabiane porque ela disse que iria partir naquele dia. Naquele momento o nosso coração se entristeceu, o nosso coração se preocupou, choramos, nos preocupamos. E acabamos a escola bíblica dominical, saímos e fomos para lá. Chegando lá, nós vimos a dona Carminha deitada, vimos toda a família no entorno, vimos a igreja do Senhor, e ela estava ali em paz, tranquilidade. E nós brincamos naquele dia, eu acho que ela queria ver a família reunida nesse dia. Foi um momento que nós oramos, glorificamos a Deus pela vida dela. E isso só nos provou que o Senhor estava dando tempo para a família, que o Senhor estava dando tempo para a igreja, para os vizinhos, para os amigos, para estar perto dela. E esse dia chegou, num domingo também, aprove ao Senhor.
Eu quero compartilhar com os irmãos 2 versos apenas do texto de Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21, a palavra do Senhor nos diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meus amados irmãos, esse texto nos fala que a nossa esperança não deve estar nessa terra. A nossa alegria não deve estar nas circunstâncias terrenas, nas coisas desse tempo, mas nós precisamos olhar para a eternidade, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso Senhor está lá, e nesse exato momento, essa palavra se cumpriu no dia de hoje, se cumpriu na vida da nossa irmã, o qual a levou até a presença do Senhor. E haverá aquele dia glorioso, que o corpo há de ressurgir, e de que nós iremos nos encontrar nas alturas com Deus Pai, com Deus Filho e o Espírito Santo do Senhor. Queridos irmãos, não coloquemos a nossa confiança nesse mundo, não coloquemos a nossa confiança nesse tempo, em tudo que temos, em tudo que adquirimos. Coloquemos a nossa confiança no Senhor, porque o encontro com Ele é a certeza que nós temos. Eu quero convidar você nessa noite a deixar os seus olhos, a falar com Deus. Talvez tenha muitas coisas te preocupando nesse mundo, muitas coisas tirando a sua paz. Mas esse é um tempo que Deus preparou para nós. Deus tinha uma agenda para cada um de nós nessa noite. Em condições normais, pastor, não iríamos nos ver nessa noite. Mas Deus preparou uma agenda para nós. Para que nós pudéssemos ouvir a sua palavra. Para que nós pudéssemos pensar a respeito da vida. Tomarmos uma decisão de que caminho nós queremos viver aqui nesta terra. Soberano Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Nós rendemos graças a Ti, bendizemos ao Senhor por todos os Teus feitos. Rendemos graças ao Senhor pela vida da irmã Carminha enquanto esteve aqui conosco. Muito obrigado a Deus porque o Senhor a abençoou. O Senhor marcou um encontro com ela enquanto esteve aqui nesta terra. E ela conheceu ao Senhor, serviu a Ti. Era a ovelha do Teu pasto, do Teu rebanho, do Teu povo. E nós louvamos a Deus por saber que agora não mais as dificuldades humanas, não mais a enfermidade, não mais as limitações a impede, ó Deus, de estar diante da Tua presença. As dificuldades não mais tiram a alegria, não mais tiram a paz. Mas nesse momento ela encontrou-se com o Senhor, encontrou-se com aqueles que partiram e também estão com o Senhor. E nós louvamos a Ti nesta noite, porque nós podemos chorar com esta família que chora, lamentar com eles, porque para nós que ficamos, em especial para a família, é uma perda irreparável, Senhor. Mas nós podemos também, ó Deus, celebrar ao Senhor pela vida, por quanto o Senhor fez na vida da Tua serva, e por quanto o Senhor nos ensina através da vida dela. O Senhor desperte os nossos corações nessa noite, para que tenhamos uma compreensão mais ampla da vida que o Senhor tem para nós nessa terra. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar os nossos olhos daquilo que aqui um dia ficará, e fixa os nossos olhos no Senhor. Que estejamos sempre olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé. Que estejamos olhando para a obra que o Teu Filho amado realizou na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos, nesse momento, ter a esperança de que a morte não é o fim, mas que a morte é o intervalo, até que naquele dia todos nós estaremos juntos novamente. Nós Te louvamos, Te bendizemos. Abençoa cada familiar, ó Deus. Abençoe cada um dos Teus filhos que nessa noite lamentam, que estão aqui, ó Deus, com seus corações compungidos, quebrantados diante da Tua presença. É nesse momento que nós aprendemos que de briga alguma, dificuldade alguma, ó Deus, devem prevalecer na nossa vida e em nossos corações. Quebranta os nossos corações e abra os nossos olhos, para
para enxergar aquilo que o Senhor tem para nós ainda nesta vida. Nós assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor dessa igreja, que vai estar nos conduzindo ao Senhor. 2 hinos do cantor cristão que vai ser projetado aqui para vocês. 283, Mais Perto Quero Estar. E 509, Verei o Meu Redentor. Então, aqueles que não conhecem, a letra vai estar projetada aqui. Podemos cantar juntos nessa noite. Is
vida real, quando já dormiu além dessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor hei de saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó quem levo divinal, o seu rosto a contemplar, desde a glória desse dia peregrinar. Como então meu coração haverá de exaltar pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nessa pátria de esplendor hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá hei de rever. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus em quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde a noite e o pranto nunca chegarão. Lá no lindo céu de luz, há de Cristo me guiar, e muito perto sim eu hei de vê-lo então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Mais perto quero estar, verei meu Redentor. É tudo que eu e vocês queremos, é tudo que aquele que serve ao Senhor Jesus quer, um dia poder encontrar com Ele. Preste atenção, a história desta moça, desta meiga mulher chamada Maria do Carmo Cipriano, começa nesta igreja no dia 23 de novembro do ano 1996. Eu estava com 16 anos, lá na Bahia, nem imaginava ainda vir embora para o Espírito Santo. 16 anos. E a irmã Maria do Carmo estava aqui, na flor da juventude, cheia de vigor, fazendo sabe o quê? Sendo uma das 37 fundadoras desta igreja. A igreja que ela fundou, o templo físico, já não existe mais. E uma das coisas que eu sinto muito mesmo, muito, mas muito, é de ela não ter podido ver com seus próprios olhos no trabalho que ela começou, como hoje está. Sinto muito. Eu implorei, teve dias que eu fiquei de joelho para ela. Ô Carmen, vamos lá, para a senhora ver como a sua igrejinha está.
Nós estamos a passos lentos ainda, porque nós derrubamos o templo aqui, que ela ajudou a edificar. E logo em seguida, eclodiu a pandemia. E em meio à pandemia, mesmo assim, nós continuamos a construir. E chegamos nessa estrutura que estamos aqui, com a intenção de acolher cada vez mais o povo de Deus e de ter um lugar para cada vez mais podermos celebrar o culto ao Senhor nosso Deus. Em 23 de novembro do ano 96, exatamente aqui onde estamos, era ainda bem mato, ainda estava bem rústico, não havia calçamento em nenhuma dessas ruas aqui, nem essa, nem essa. Havia aqui pouquíssimas casas. Esta área aqui recebeu um grande aterro. E no dia 23 de dezembro, de novembro, houve um culto de inauguração de um templo batista neste lugar, que começou primeiro nas casas do irmão Barbosa, da irmã Aparecida Batista. Acredito que também algum culto lá na casa da irmã Carmen, até se estabelecer ali perto da padaria Rondelli e depois virmos para aqui. O interessante é que a igreja que foi erguida aqui, com o apoio financeiro e de oração da irmã Carmen e dos outros 36, foi erguida aqui em apenas uma semana. Um grupo de americanos batistas vieram aqui com um projeto que temos, denominacional. E esse projeto, a construção da igreja em uma semana. Tem carpinteiros, pedreiros, ajudantes, eletricistas, e ergue a igreja em apenas uma semana. No 7º dia é o dia da inauguração do culto de gratidão ao Senhor. Foram 37 irmãos. E um dos 37 foi a irmã Maria do Carmo. Esse lugar que você está pisando agora, esse chão, não exatamente este, mas o anterior da igreja antiga, do templo físico antigo, a irmã Maria do Carmo foi uma das primeiras mulheres a limpar, a zelar, a lavar, a passar o pano. A irmã Maria do Carmo foi uma das maiores visitadoras que essa igreja já teve. Quando ela estava com vigor, ela tinha um grupo de amigas aqui, a irmã Lloyd, a irmã Avani, a irmã Aparecida, e aí fica difícil agora citar alguns e depois esquecer, mas todos sabem, alguns que já descansam no Senhor, como a irmã Irani, como a irmã Arlete, a irmã Jandira, que está aqui, viva aí para contar a história, a irmã Lindaura. Tinha aqui um grupo de senhoras que eram bem mais jovens ainda e andavam este bairro inteiro visitando os servos do Senhor, os idosos lá da época deles, que todos já descansam no Senhor. E hoje foi o dia da partida do descanso dela. E com a partida da irmã Maria do Carmo, ela já me deixou todo cheio de inveja. Uma inveja no bom sentido da palavra. Porque é assim que eu gostaria de descansar no Senhor. E dormir e não acordar mais. Uma partida linda, uma partida sem dor, uma partida em paz, sobre o cuidado das suas filhas e filhos, o seio da família, sentindo o aconchego, o carinho, o amor, o cheiro do perfume e da comida da própria casa. É assim que eu gostaria de descansar no Senhor. Mas o dia e a hora que todos nós aqui vamos partir, nenhum de nós sabemos. Mas uma certeza temos:
Um dia, todos nós vamos descansar no Senhor também. Uma senha foi retirada. Cada um aqui tem uma. Nenhum de nós sabemos qual é a próxima. A certeza é que no dia que a nossa senha for chamada, não haverá escapatória. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nesta noite, eu e você, possa aprender muito mais ainda do que essas breves palavras que Ele disse aqui. Eu quero convidar o pessoal para fazer aquilo que muita gente estranha. Por que que os cristãos ficam cantando como se estivessem alegres por ter perdido alguém? Não estamos alegres por termos perdido alguém. Nós ficamos alegres com a vida que este alguém teve conosco. E em gratidão ao Senhor, hoje nós louvamos a Deus pela vida, pelo legado da irmã Maria do Carmo, não só nessa igreja, mas na vida de cada um de nós aqui. É por isso que eu e você, em vez de nos desesperarmos, nós louvamos e agradecemos o nome do Senhor, dizendo: Pai, obrigado pela vida da irmã Carmen. Por isso eu quero louvar e adorar o Senhor nesta noite. Nós vamos louvar a Ele a glória para sempre. Amém. Nós vamos louvar porque Ele vive, e só por isso eu posso crer que existe um amanhã na eternidade. E nós vamos louvar que em meio a todas as problemáticas deste mundo há uma bondade de Deus sobre a terra. E é por causa dessa bondade que nós estamos aqui. Amém. Acompanhe-nos, por favor. Amém. Glória a Deus, irmãos. É o que temos nessa noite. Dar a Ele a glória. Porque quem conheceu a irmã Maria do Carmo, quem teve a oportunidade de conviver com ela, sabe do legado que ela deixa, né? Está escrito numa frase ali: a sua lembrança será para sempre em nossos corações. E de fato, de verdade, isso é. Então quem conviveu, quem teve a oportunidade de conhecê-la, tem motivos para glorificar a Deus nessa noite. Tem motivos para adorar a Ele, para dizer: Senhor, obrigado pelo tempo de convivência. Eu te convido, se você puder, a ficar de pé para louvar conosco. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a
saber que a irmã Maria do Carmo está com o Senhor. Porque Cristo vive, Ele ressuscitou. E nós podemos também crer nisso, que se nós vivemos uma vida aqui com Cristo na terra, nós vamos morar com Ele no céu. E lá todos nós nos reencontraremos para vivermos eternamente com o Senhor. Nós vamos cantar a Ele a glória, porque Ele vive. Vamos cantar.
nós íamos visitá-la, ela nos recebia com muita alegria. E a gente ficava muito feliz, né, de visitá-la e a gente percebe que em todo o tempo da vida dela, Deus foi bom para com ela. A bondade do Senhor estava sobre a vida dela, em todos os dias de sua vida. Assim, a bondade do Senhor também está sobre cada um de nós que estamos aqui. Vamos cantar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Declare que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo
fiel ao Senhor. Meus queridos e amados irmãos, gostaria de dar agora para vocês algumas informações importantes. Primeiro, todos que estão com criança aqui, a nossa equipe do Ministério Infantil vai levá-los para um culto ao Senhor na linguagem delas, da forma que elas compreenderão. Tem uma atividade toda especial preparada. É só seguir aquela moça linda ali, ó, e o Cleiton já deve estar por ali. Então, todas as crianças, podeis acompanhar ela e essa outra moça aqui, que é a Cris. Isso. Vocês ficam mais à vontade, seus filhos ficam lá fazendo a atividadezinha deles. Meus amados, outra coisa que eu queria informar para vocês. Aqui está cheio de lugar aqui na frente. Eu estou vendo vocês em pé aí, as perninhas de vocês vão cansar. Ó, tem essa sequência de cadeiras aqui. Eu vou fazer a reflexão da palavra agora. Vocês se sentirem à vontade, poder sentar aqui, poder sentar nessas cadeiras que o pessoal colocou, tá? Fiquem à vontade. Outra informação que tenho para dar para vocês. Ali atrás, quando se encerrarmos esse momento aqui, tem um café todo especial preparado pela nossa equipe para vocês ali, do lado daquele moço grandão, bonitão lá. Tem vários cafés ali, tem um biscoito. Eu sempre gosto de deixar para a família decidir todos os pormenores, todos os pequenos detalhes. E a família, em comunhão com todos os irmãos e familiares, achou por bem, à meia-noite, nós fecharmos o templo, irmos para casa, repor a nossa energia e voltarmos amanhã, a partir das 6h30, nós já estaremos aqui. Porém, 7 horas nós marcamos, né? 7 horas já estaremos aqui. 7h30, prestem bem atenção, 7h30, nós vamos estar celebrando um culto novamente, só de 7h30 às 8 horas, porque às 8 horas sairemos em direção ao Parque da Paz, por ser distante e para evitar qualquer tipo de imprevisto no caminho, a funerária sempre pede 1 hora de antecedência. Tá ok, pessoal? Então, amanhã, a partir das 7 horas, o templo estará aberto novamente. Às 7h30, em ponto, nós vamos celebrar o culto ao Senhor e às 8 horas, em ponto, também encerraremos para darmos início ao cortejo até o Parque da Paz, em Ponta da Fruta. Tá ok? A outra coisa, para aqueles que nos visitam, saindo aqui pela lateral, aqui no fundo, nós temos banheiro masculino e feminino, temos um bebedouro de água aqui gelada, bem geladinha mesmo. Então, se vocês precisarem ir, fiquem à vontade. Quem tiver com criança de colo, no banheiro feminino também tem fraldário. Bem, dita todas essas coisas, eu quero continuar refletindo com vocês no que eu estava dizendo do legado e da importância da irmã Maria do Carmo aqui. Olhem vocês todos para trás, lá para aqueles 2 moços que estão em pé lá, de azul, tá vendo? Atrás deles, dá para vocês abrirem aí, amados? Tá vendo? Tem uma placa ali de metal, né? Atrás do que está de azul lá agora. Tem uma preta em cima e tem a outra embaixo. Naquela placa, quando vocês tiverem a oportunidade, passem ali e leiam. É uma placa
em alusão, em homenagem à fundação dessa igreja. A parente de vocês, a irmã Maria do Carmo, Diaconisa Renilda, você está desligando as lâmpadas aí, ó. Aí, nas suas costas, aí, você desligou aí, ó. Vamos ver se retoma. Aí, a irmã Maria do Carmo, minha ovelha, amiga de vocês, parente de muitos aqui, nunca será esquecida nessa igreja, por duas grandes razões. Uma, o nome dela está gravado naquela placa para sempre, enquanto Jesus voltar. E essa igreja aqui estiver, ela estará ali. Segundo, além do legado que ela nos deixou aqui, nós aqui temos uma prática interessante. Todo aniversário da gente aqui, a gente coloca o postzinho dando um parabéns para você nessa data querida, tal. Se o aniversário da pessoa cair no domingo, a gente canta parabéns no culto, ora pela pessoa. Mas, além disso, todo aniversário de quem já partiu, da mesma forma eu coloco a foto lá no grupo e digo: hoje seria o dia do parabéns da irmã fulana de tal, lembremos da nossa amada irmã com muito carinho. E aí a gente lembra o carinho dessa pessoa. Então saibam sempre, onde vocês estiverem, que todo dia do aniversário da irmã Maria do Carmo, nós aqui também vamos nos lembrar. Bem, dito essas coisas, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu fiquei pensando, qual texto da Bíblia hoje teria tudo a ver com a irmã Carmen? Pensei, e imediatamente o Senhor traz no meu coração esse texto aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, como coloquei ali, ó. Eu vou ler aqui na minha versão, vocês acompanham ali. Maria, coloca no texto mesmo, porque nós vamos ler o versículo 7 e depois nós vamos ler o versículo 8 também. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Versículo 8: agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam e os que guardam, os que esperam a vinda do Senhor. Amém. Tem tudo a ver, não tem? Com ela? Então agora eu queria refletir com você. Primeira coisa, quem escreveu esse texto tão lindo? Segundo, para quem escreveu? Terceiro, qual era a sua intenção? Essas três coisas, essas três perguntas, vale a pena a gente pensar aqui. Quem escreveu esse texto tão lindo e tão profundo foi um moço chamado Paulo, mais conhecido como Paulo de Tarso, um fariseu da época, primeiro século, que escrevendo a um jovem chamado Timóteo, um moço que ele adotou espiritualmente como seu filho na fé. Timóteo era um jovem pastor e Paulo já era um senhor pastor, ou um pastor senhor. E no seu final do ministério, aliás, antes de chegar no final, voltemos, no início do seu ministério, o apóstolo Paulo passou vários perrengues para que eu e vocês estivessem aqui hoje, sentados numa cadeira, num templo, num ar-condicionado, com café, com água, com banheiros. Este moço, quando escreveu essa carta aqui, ele escreveu para Timóteo que estava em uma outra cidade, numa igreja que não tinha nada do que nós temos hoje. Lá não tinha ar-condicionado, ventiladores, microfones, aliás, não tinha nem energia elétrica, para começar. Não tinha nem energia. A igreja ainda não tinha esse formato denominacional que nós temos hoje, batista, assembleia, metodista, presbiteriano, não existia nada disso ainda. Era chamado apenas os do caminho, ou os cristãos. A palavra cristão é um termo grego que quer dizer pequenos cristos. No primeiro momento, na cidade de Antioquia, foram chamados os seguidores de Jesus de cristãos de forma pejorativa. Era horrível dizer que alguém era um cristão, porque um seguidor desse tal de Jesus
dessa nova seita que estão inventando por aí. Só que para aqueles que eram seguidores de Jesus, serem chamados de pequeno Cristo, ou seja, de imitadores de Cristo, foi um privilégio. E hoje, por isso que até hoje, mais de 2000 anos depois, eu e vocês nos apresentamos para alguém como um cristão, um seguidor de Jesus, um pequeno Cristo, um imitador do nosso mestre. Paulo viveu um evangelho intenso. Hoje nós chamamos Paulo carinhosamente de missionário dos gentios. Por quê? Porque no primeiro momento da história da igreja, os primeiros cristãos, os primeiros discípulos tiveram uma dificuldade de entender que o evangelho era para alcançar todo mundo. Na ideia deles, dos primórdios ali, o evangelho era apenas para os judeus. A salvação era apenas para os judeus. O apóstolo Paulo foi um dos primeiros a entender que o evangelho era além de fronteiras, que a palavra de salvação do Senhor era para todos os povos, não só em Jerusalém, mas em todos os cantos da terra habitável daquela época. E ali, ele escreve para o jovem Timóteo, muito tempo depois de já ter fundado várias igrejas, ajudado tanta gente, pregado tantas vezes, apanhado bastante, sendo preso tantas outras vezes, agora velho, cheio de cicatrizes, no final da sua vida, pertinho de morrer, já na 60 e poucos anos, Paulo escreve uma vez, depois escreve a segunda vez para o jovem Timóteo, o qual ele adotou espiritualmente como filho na fé. E aí, quando ele escreve no capítulo 4, porque essa carta aqui só são 4 capítulos, ele diz assim: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, mas eu guardei a minha fé. O que ele está querendo dizer? O Paulo, e aqui algo interessante, observa que ele chama, deixa eu dar o texto por gentileza, lá na Bíblia mesmo. Isso aí, obrigado, minha flor. Olha que ele chama esse combate de bom. Mas qual combate que é bom? Nenhum combate é bom. Combater, guerrear, brigar, isso nunca foi bom. Mas por que Paulo está chamando este combate aqui de bom? Porque esse combate para Paulo nunca foi de um homem contra outro homem. Paulo está falando de um combate espiritual. Ele está falando de um combate da fé. Ele deixou bem claro quando escreveu para os irmãos de uma outra carta. Ele diz assim, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tomai sobre vocês toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas ela é espiritual. Ela é contra os espíritos, é contra as potestades, é contra os dominadores deste século. Está vendo? Quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, ele está falando, não é um contra o outro. Entendeu? Até hoje a gente está nessa batalha, né? Uma religião se degradando com a outra, brigando para ver quem vai para o céu, quem vai ser salvo. Eu te prometi que eu não ia falar da Igreja Batista. Eu só estou falando da Bíblia, do que propõe o Evangelho. Até hoje a gente está com essas besteiras, com essa brigaiada, com essa, né? É só eu que vou para o céu, só eu que estou certo, o resto vai tudo para o inferno. Bem, a Bíblia diz que há um inferno, mas a Bíblia não diz que é a igreja ou a religião que tem o carimbo que diz, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não é a igreja, não é a religião. Quem vai dizer isso é o Senhor para nós, de acordo com a vida que nós levarmos diante dele. Não é a igreja,
não é a religião, não é o sacerdote. Portanto, queridos, Paulo, no final da vida, está dizendo que o combate da fé é um bom combate. Por que isso? Porque todas as vezes que ele foi preso, ele reclamou, ele ficou murmurando, ele ficou chateado, reclamando: Deus, por que o Senhor deixou eu ser preso? Eu sou teu servo, eu jejuo, eu prego, que negócio é esse? Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver isso. O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais orava, um dos homens que mais jejuava, um dos missionários que mais andou a pé e de todas as formas pregando, foi um dos que mais apanhou. Se ele tirasse a roupa assim e mostrasse as costas para nós, foi um dos que mais tinha cicatrizes mesmo pelo corpo. E na Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes, estou lendo novamente esse ano, eu nunca vi este homem reclamando diante de Deus como nós reclamamos nos nossos dias. Senhor, segura essa chuva, pelo amor de Deus, tem que fazer o culto, ó Deus, estamos em obra, está molhando a igreja. Paulo jamais faria isso. Ele chamaria tudo isso de um bom combate. Com certeza ele diria: o Senhor tem algum propósito, vamos orar. Vamos orar. Então, uma das coisas que a gente aprende nesta noite com esse texto é que esta ideia que estamos numa batalha espiritual é um bom combate. Nós estamos engajados na coisa certa. Estamos engajados no propósito certo. Vamos ser perseguidos por pregar a verdade? Com certeza. Com certeza. Em qualquer lugar. Isso está certo? Está errado? Se for por pregar a verdade, está tudo bem. Estamos aqui para ser perseguidos mesmo. Se for por falar a verdade de Jesus e não o que a gente pensa, a verdade da Bíblia, tudo bem. A igreja está aqui para enfrentar o que for e vencer, porque o Senhor disse que Ele estaria conosco até o fim. E outra coisa, Ele não prometeu que a gente ia ter só vitória. Ele disse: olha, vocês vão ser perseguidos, odiados, vão prender, vão matar vocês, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Aleluia, glória a Deus. Depois de chamar esse combate de bom combate, ele está usando aqui uma metáfora, porque nessa época era batalha mesmo, de espada, de escudo, de couraça. Por isso que ele está usando a metáfora bom combate. Lá no capítulo 6 ele falou até, né? No capítulo 6 de Efésios ele falou da couraça da justiça, do capacete da salvação, da espada do Espírito, do escudo da fé, de calçar os pés com a preparação do Evangelho. Ele está usando ali uma metáfora de um soldado romano. Hoje, esse soldado romano seria um policial. Ele usaria, de repente, a boina, ele falaria do colete, ele falaria do coturno, do fardamento, da arma, né? Mas na época era espada, escudo, capacete, couraça, umas botas assim, estilo alpacas, amarrada até a cintura, para se proteger das flechas e das espadadas ali, né? Num momento de batalha. Paulo está usando essa metáfora para dizer assim: olha, nós estamos engajados num combate, e este combate é bom. Depois disso, ele diz o seguinte, versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida. Também é uma outra metáfora. Na época já existiam os Jogos Olímpicos, não, claro, como é hoje, mas existiam os Jogos Olímpicos. E os cristãos já padeciam desde essa época. Você sabe o que é que os imperadores começaram a fazer em Roma como jogo olímpico? Já viram falar no Coliseu de Roma? Pois é, eles pegavam os cristãos, jogavam lá dentro, ficava aquele coliseu cheio de gente, deixavam os leões dias e dias sem comer nada, soltava os cristãos ali, soltava os leões e esperava o desastre acontecer. Os cristãos serem espedaçados ali no coliseu e eles ali sorrindo e dando risada do espetáculo. Isso para eles era uma espécie de jogo olímpico, uma diversão.
povo de Deus, derramando o seu sangue para que nós estivéssemos aqui. Um desses Jogos Olímpicos também era a corrida, não como nós configuramos hoje, temos a nossa configuração hoje, tinha-se da sua época. E aí, por isso, Paulo está usando a metáfora aqui também, para dizer assim, olha, eu terminei a corrida. Ou seja, que corrida ele está falando? Do seu tempo de caminhada, pregando, sendo preso, apanhando, plantando igreja, pregando nas praças. O seu tempo de caminhada, ele está dizendo, olha, eu encerrei a carreira. Hoje, estou aqui com 60 anos, 61, 62. E aí ele diz, olha, eu encerrei a carreira. Porém, terminei a corrida. Né? Algumas traduções falam encerrei a carreira, mas o sentido é o mesmo. E aí, por fim, ele diz assim, mas eu guardei a fé. Terminado todas essas coisas, a fé, ó, está aqui. Marcelo lembrou de algo interessante. Toda vez que eu ia visitar a irmã Maria do Carmo, preste atenção, você que anda reclamando, você que tudo reclama, essa palavra é para você e para você que está nos acompanhando aí, viu? Preste atenção. A irmã Maria do Carmo já não estava mais andando, a irmã Maria do Carmo já não estava mais fazendo cocada, aquela cocada deliciosa que ela gostava de fazer, né, Maria? Não estava mais podendo cozinhar, uma cozinheira de mão cheia, eu já comi comidas preparadas por ela, almoço, cocada, que ela sempre guardava lá para me dar. Nada disso mais. Mas toda vez que eu tinha o hábito de me ajoelhar assim para ficar na direção do rostinho dela, na cama, eu perguntava, e aí, como é que a senhora está? Ela dizia, está tudo bem, estou bem. E a fé? Está guardada. Uma mulher que não estava mais andando, não estava mais cozinhando, não estava mais varrendo uma casa, precisava do cuidado dos filhos, das filhas, para tomar banho, para fazer tudo. E dizia que estava tudo bem. Eu conheço tantos cristãos e tanta gente que está ainda fazendo tudo isso. Está cozinhando, está varrendo, sente uma dor ali, sente uma dor aqui, faz tratamento disso, tratamento daquilo. Eu sei, mas eu chegar para conversar, a conversa é só dor, doença. A irmã Maria do Carmo, em situação muito mais complicada, dizia, eu estou bem, está tudo bem. Por que ela dizia isso? Sabe por quê? Porque ela estava em paz com Deus. Para ela, estava tudo certo. Eu tinha a impressão, e todos que conversavam com ela, que ela só estava aguardando a hora do Senhor chamá-la. Só. Mas ela tinha uma fala interessante. Mamãe só dorme, pastor. Dizia, oh meu Deus do céu, como eu gostaria de chegar nos últimos dias da minha vida assim, só dormindo. Quando a gente está dormindo, a gente não vê nada, a gente não sofre com nada, a gente tem sonho, a gente vai no céu, volta, vai em outro país e volta, não dá trabalho para ninguém, né? Estamos só descansando, Fabi. Quem dera que eu e você fôssemos assim. Levassem ali nossa comida, dasse o nosso banho, deixasse a gente cheirosinho e a gente só dormisse. Como se o nada tivesse acontecendo. Então você que só faz reclamar, sua vida é só murmurar, pelo amor de Deus, olha para o que Deus tem feito de bom e foca nisso, que eu te garanto que você vai melhorar. A sua saúde vai melhorar. Porque, irmãos, já viu falar daquele negócio da lei da atração? Quando você fica dizendo que está doente, que não melhora, você não melhora mesmo não. Você não melhora. Você só vai melhorar quando você acreditar que vai melhorar. Não, eu vou ficar bom, eu estou ficando bom, eu vou fazer meu tratamento, vai dar certo, você é uma pessoa positiva e você melhora mesmo. Você crê nisso que eu estou te falando? Você melhora, você crê, porque o primeiro lugar que a gente adoece é aqui, ó. É aqui. Quer ver um exemplo? Que eu gosto sempre de pensar? Os navios negreiros vinham da África para cá. Os nossos antepassados estavam ali, ó, lotados. E tinha 3, 4, 5 soldados com arma de fogo tomando conta de um navio. Então eu pergunto para você, como era que um navio
com 300, 500 homens, uma história, dá 3 de mim, tudo forte, conseguia ser dominado por 5 homens armados. Como? O medo dominava eles e ficava aqui. Se eu partir para cima dele, eu vou morrer. Mas tem 500 de nós. Se a gente abafa esses 5 caras aí, pode morrer os 10 de nós, mas 490 vai estar livre. Mas o medo aqui fez com que nossos antepassados vivessem anos de escravidão, apanhando e sofrendo. Então lembre, a sua cura também começa aqui. Determine que você vai ficar bom, que você está ficando bom, que você pode ficar bom, e você começa assim a ficar bom. Ou vocês nunca ouviram dizer que alguém chegou lá no hospital e começou a sentir dor ali, não sei o que, o médico foi lá e pegou um comprimido, deu, a pessoa melhorou. O médico, eu dei um comprimido de farinha, ela não tem nada. Era um comprimidozinho de farinha, ela não tem nada. Quer ver que ela vai melhorar daqui a 15 minutos? E aí, como é que você está? Ah, doutor, que remédio maravilhoso, eu estou boa já, pode me dar alta. Viu? A doença, ó, era aqui. Portanto, meus amados e queridos irmãos, vamos aprender com o apóstolo Paulo e com a irmã Carmen também. E para finalizar, veja o que ele diz no versículo 8. Agora, está reservada para mim a coroa da justiça. A coroa que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Paulo estava falando no dia que ele encontrasse com o Senhor. Para Paulo isso já foi, para ela também, que já descansa no Senhor. Ele me dará naquele dia. E não somente a mim. Paulo falou, e não é só para mim não, viu? É para todos aqueles que o quê? Que amam, ou que aguardam, ou que esperam ansiosamente pela vinda do Senhor. Por isso que o livro de Apocalipse termina, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos encontrar. Que Deus em Cristo nos abençoe e que eu e você possa estar preparados para, com toda a fé, amor, temor e tremor, combatermos esse combate da fé, que é espiritual e não é um contra o outro, não é uma religião contra a outra, não é uma denominação contra a outra, nem tampouco um irmão contra o outro. A nossa luta é contra o mal, é contra aqueles espíritos malignos que estão aí perturbando a vida das pessoas. É contra eles que nós devemos orar, jejuar, consagrar a nossa vida. Não é contra o outro ser humano, só porque a gente não bateu o espírito um com o outro, nada disso. Jesus disse que é para a gente amar todo mundo de igual modo. A gente pode até não concordar com uma prática, com uma atitude, mas isso não nos dá o direito de ser agressivo, mal educado, deselegante com ninguém. É isso que Jesus ensina. Foi isso que eu aprendi com Paulo. Foi isso que eu aprendi com a irmã Maria do Carmo. Para mim e para vocês, Carminha. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero finalizar com uma pergunta para vocês. Bem, eu disse para vocês que essa carta foi escrita de alguém para alguém. Foi Paulo que escreveu para Timóteo. Paulo, no final da vida dele, está instruindo Timóteo a se manter firme, porque a luta dele também, a batalha seria difícil. Pergunto para vocês: e se Deus te desse também essa chance? De antes de dormir no Senhor, Deus dissesse: fulano, chegou a sua hora. Eu vou te dar 10 minutos para você escrever uma carta para os seus filhos, ou para quem você quiser. Pense, 30 segundos eu vou te dar. O que você escreveria?
pense. O que você diria? O que é que você diria? Se você, Glória, tivesse a chance de escrever as cartas para a Duda, para a Lili, para Marcelo, para o seu pastor, o que é que você diria? 20 segundos. 30, acabou o tempo. É simbólico, tá? O tempo é simbólico. Eu fiz esse exercício e fiquei pensando o que é que vocês iam me responder. Tentei. Então, sei que você pensou. Se eu tivesse essa oportunidade, para aqueles que não me conhecem, eu não tenho filhos gerados, né? Eu sou um pastor que entendo que todas as minhas ovelhas são filhos gerados na fé que Deus me deu. Então, todo mundo que está aqui, alguns até mais velhos do que eu considero como se fossem meus filhos. Então, eu escreveria essa carta para esta igreja. E eu fiquei pensando, o que era que eu ia dizer? Eu pensei, com certeza eu ia dizer, queridos, fiquem firmes no Senhor. Nunca abandone o caminho dele. Lembre-se de tudo que eu ensinei para vocês nesses 13 anos de convivência. Ensinem tudo que eu ensinei para vocês para os seus filhos também, para que eles também permaneçam no caminho do Senhor. Estejam preparados para todas as dificuldades que a vida vos trouxer. Mas sempre lembrem que o Senhor está com vocês. Eu iria nessa linha aí, né? Aí agora a pergunta é: e se a irmã Carmen tivesse esses 10 minutos para escrever, ou para deixar gravado, o que é que vocês acham que ela diria para vocês, filhos e filhas, genros, noras? Com certeza era mais ou menos na mesma linha do que eu estou falando. Quem está fraco na fé se fortaleça. Quem está fora do caminho, vai para o caminho. Quem está no caminho, fique firme. Porque eu estou indo, mas eu aguardo vocês lá no céu. Com certeza era isso que a irmã Maria de Carmo falaria. Então, queridos, vamos fazer o seguinte: vivam em paz, felizes, todos que estamos aqui. Não briguem, não vivam em desarmonia. Quando perdermos alguém, a última coisa que a gente deve estar preocupado é com bens, é com como tanta gente por aí se esgarguela, briga, né? Não. Seria o pedido dela para nós. Cada um aqui, estamos com a herança que ela está deixando para cada um. Eu estou com a minha, você com a sua. Vamos viver em paz, firmes com o Senhor, para nos encontrarmos na eternidade com ela também. Esses são os votos do pastor de vocês. Com certeza seria o pedido da irmã Carmen para todos nós, para todos os filhos e filhas e todos que estão aqui. E Marcela soprou no meu ouvido que se ela fosse pedir um hino agora, se ela tivesse esse poder, essa oportunidade, ela pediria um que ela sempre nos pedia quando a gente ia lá, que era o hino 1, 5, 4. Firme nas promessas do meu Salvador. Queria convidar o pessoal do louvor para então fazermos a vontade da nossa querida, amada irmã, que descansa no Senhor neste dia 1º/6 do ano 2025. Firme nas promessas
promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz, cada dia mais alegro-me da luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Ainda vamos cantar o 484, Saudade. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar. Povos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. Sua vida, sua vinda ao mundo é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Amém. Pode se sentar. Bem, queridos, o nosso culto termina às 8h30 e nós estamos chegando ali exatamente às 8h30. Vamos encerrar este culto, neste momento. E eu queria reforçar para todos os demais que de repente chegou depois, nós vamos ficar aqui no velório até a meia-noite. Pelo desejo da família, nós vamos fechar aqui o templo, vamos descansar, renovar as nossas forças. Hoje foi uma correria, né? Para o pessoal, esse processo de funerária, a gente sabe muito bem como é. E amanhã, às 7h em ponto, a igreja estará aberta. E aí nós ficaremos aqui no velório. 7h30 em ponto, nós vamos ter um outro momento de devocional aqui até às 8 da manhã, de 7h30 às 8.
8 horas, então, sairemos em cortejo em direção ao cemitério Parque da Paz, ali em Ponta da Fruta. Terá ônibus da funerária, pronto. Terá ônibus. Irmãos que desejarem, puderem estar aqui, não tiver condução, o ônibus vai, então, nos conduzir. Bem, ali tem um café preparado para vocês, com biscoito, né, com muito carinho preparado pela nossa equipe. Como disse, aqui atrás tem banheiro, tem água. Eu estarei com vocês aqui até a meia-noite. Então gostaria que todos fiquem bem à vontade, sintam-se em casa. Sinto muito poder estar recebendo vocês aqui numa ocasião de despedida. Então estejam, né, abertos a voltarem outras vezes aqui para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor em outras oportunidades também. Espero que a despedida da irmã Carmen tenha sido marcante para você e que tenha sido um momento de grandes reflexões. Uma outra coisa para finalizar, vocês estão vendo alguns pontos aqui molhados, aqui abertos. Nós estamos num processo de cobertura aqui. Talvez vocês encontrem alguma coisa de obra, então, como diz o dito popular, né? Perdoe-nos, estamos em obras, mas a ideia é fazer o melhor e trazer cada vez mais um aconchego para que possamos cada vez receber o melhor. Eu queria então orar com você agora, finalizando este momento. Perdão, tem uma coisa que eu sempre gosto de fazer antes de orar. Eu queria dar a palavra para a família, né? Não quero ser indelicado. Se alguém da família quer dar uma palavra de saudação, de agradecimento, fique à vontade, por favor. Creio que a maioria dos que estão aqui amanhã de manhã não poderão estar por estar em trabalho. Então, esta é a hora e o momento. Tem alguém da família que quer dar alguma palavra, quer falar alguma coisa? Pronto, Marcela. Vem cá, porta-voz dos Ciprianos. Boa noite, irmãos. Hoje nós estamos aqui, né, para dizer um até logo para a mamãe, né, até breve, não é a Deus, né, que logo nós vamos também estar juntos. E agradecer a todos os irmãos que sempre estiveram nos visitando, enquanto meu pai estava enfermo também, e também com a mamãe. A casa sempre cheia, com visitas que deixavam a gente muito feliz, porque não é fácil lidar com a doença, e a presença de vocês nos visitando nos alegrava muito. Os cultos realizados lá em casa eram maravilhosos e deixava o coração da gente até mais tranquilo para poder estar passando por tudo isso que a gente estava passando. Quero agradecer aos meus familiares, né, que estão aqui, colegas, aos amados irmãos que sempre foram muito bem recebidos lá em casa e que até hoje também as portas vão continuar abertas para vocês a hora que vocês quiserem nos visitar. Sejam sempre bem-vindos ao nosso lar. E obrigado por vocês estarem aqui hoje, nesse momento. Não vou dizer de tristeza, tá, gente? Mas sim que ela está deixando saudade pra gente. Não é um dia que ela não gostaria de ver ninguém triste, eu tenho certeza disso. E é isso. Vamos fazer uma oração para ela, né? E agradeço vocês por toda essa caminhada que a gente teve até. Tá? Muito obrigada a vocês. E boa noite. Como pastor da igreja, eu te digo mesmo, as portas dessa igreja também estão abertas para todos vocês, tá bom? A senhora quer falar? Pode vir aqui, minha flor, pode vir aqui. Então, graças a Deus, o legado é isso, 80 anos de vizinhança, só que não ficando assim, porque a gente trabalha e tudo, mas um conhecimento com a família. Esse daqui a gente conheceu, a família veio lá, dos meus pais, então eu sou muito feliz, sabe? É como vizinhos, graças a Deus, em paz. E ela esteja em paz, e a família, muito bom, graças a Deus, eu de pequeno nós estamos juntos. Esse é o meu legado. Vai com Deus, louvado Deus. Obrigado, meu amor, Deus abençoe. Aí, tá vendo? Tem vizinho que é chato, problemático, complicado. E essa irmã não era uma vizinha assim. Está aí o exemplo para nós. Vamos ficar de pé? Fazer 2 perguntas. Quem é familiar aqui da irmã Maria do Carmo? Faz assim para eu saber. Eu sou familiar, pastor. Eu sou familiar. Pronto.
Pode baixar a mão. Agora responde a segunda pergunta. Quem é aqui amigo da família, irmão em Cristo? Quem é? Quem é? Levanta a mão. O que é que todos vocês vieram fazer aqui? Então, por favor, faça agora. Isso aí. Você veio aqui para trazer um consolo, um conforto para essa família. Faça isso agora. Vou deixar vocês saberem aí. Daqui a pouco a gente ora finalizando. Vai. Pode abraçar. Pode dizer no ouvido, ó. Sua mãe foi uma bênção para mim. Pode dizer, pode ficar à vontade. Isso aí. Coisa linda. Coisa linda de se ver. Meu diácono Volter Conceição, por favor, meu diácono, achegai-vos aqui à frente. O diácono Volter Conceição é um dos 7 diáconos aqui da nossa igreja, um grande ajudador. Eu vou dar para ele esta honra e esta alegria de fazer esta oração, finalizando este culto de gratidão pela vida da nossa irmã, e então depois estaremos à vontade até a meia-noite, tá bom? Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que agora é um momento, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, traz a vezes tristeza para algum, mas tenho certeza, ó Deus, e tudo que nós ouvimos aqui, ó Pai, a alegria também no céu, porque, ó Deus, essa tua filha, ó Pai, foi a filha honrada, juntamente com seus familiares. Ó Deus, tem certeza, ó Pai, que vai deixar um legado, ó Pai, no coração dos familiares, dos vizinhos, ó Pai, que sendo ouvido, ó Pai, como nós, ó Deus, como chegamos aqui, ó Deus, e vimos, ó Deus, quando ainda seu esposo estava em vida, e a gente ia ali, ó Deus, enfim, ó Pai, a alegria deles, ó Deus, poder nos receber, ó Deus, e cantarmos juntos, ó Deus, hino de louvores a Ti, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que tudo, ó Deus, os Teus filhos, ó Pai, têm plantado, elas têm plantado, ó Pai, no campo de evangelismo, ó Deus, não foi em vão para o Senhor. Por isso, ó Deus, nós, ó Deus, queremos colocar neste momento cada familiar, ó Deus, que esteja aqui, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que também tomaram a decisão aqui, ó Pai, que essa seja uma noite, ó Pai, que eles possam, ó Deus, te ouvir e ver, ó Deus, e quero, ó Deus, um dia encontrar, ó Pai, com a nossa querida, ó Deus, que faça, ó Deus, a mesma decisão, Pai. Por isso, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo. Nós somos gratos ao Senhor por cada um que está aqui nesta noite, ó Pai. Se tem alguém que está com problema de enfermidade, ó Deus, que o Senhor vai neste momento, ó Pai, com o Teu poder santo, curando, ó Pai, libertando também das garras do inimigo, e venha aceitar o Senhor como Deus. Nós entregamos, ó Deus, essa igreja no altar do Senhor. Nós entregamos, ó Deus, cada um que vier aqui nesta noite no altar do Senhor. Ó Deus, que possa sempre estar confiante que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Por isso, Deus, nós consagramos, Pai, esse culto no Teu, Pai, em nome de Jesus. Deus, ó Deus, da mensagem do pastor que tem sido usado nas Tuas mãos, Pai. Usa o Teu servo sempre nas mãos do Senhor, que tem a palavra vinda sempre do Senhor para os nossos corações, Deus. Ó Deus, essa é a minha oração que faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de lembrar aqui também, mamãe, muitas vezes ela dizia que não estava sabendo orar. E ela sempre pedia para orar junto com ela. E ela sempre fazia uma oração para vocês, irmãos da igreja. Ela nunca deixou de pensar em vocês, em cada um de vocês. Tá? Até no último momento
ela sempre lembrou de vocês. Muitas vezes a gente orou juntas, né? Porque ela falava que não sabia orar. Porque a mente dela já não permitia mais. E a gente orava sempre junto no quarto, pela igreja, tá? Por cada um de vocês. Obrigada. Eu queria convidar o diácono Oswaldino a impetrar a bênção apostólica. Ele não está aí, né? Não está não? Então, carinhosamente, todos vocês, coloquem a sua mão assim no seu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Estamos então liberados. À meia-noite nós vamos encerrar. Amanhã, 7 horas, estamos de volta como combinado. E 7h30 o culto de novo. Deus abençoe e boa noite a todos.